Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. Esse é o nosso 8º episódio. Eu tô super feliz em estar mais uma vez com vocês. O Abraça Podcast, ele tem o objetivo de abraçar todas as nossas versões. Mulher, empreendedora, mãe, esposa, profissionais de grandes corporações e todas as nossas versões que a gente se permite ser. Afinal, a gente não é só uma única versão. Lembrando que nós estamos presentes no Spotify, estamos também no YouTube. E para vocês ficarem sempre alertas a todas as novidades, sigam o @Rafaela Bertolotto, tudo junto, e lá eu vou ter todas as divulgações das novidades. Bom, para o nosso podcast de hoje, esse 8º episódio, eu recebo a Rafa, minha xará. Rafa, obrigada! Obrigada por aceitar o convite de abrir a sua história com a gente. E eu vou contar um pouquinho como foi a nossa conexão dessa história. Mas a Rafa, ela é mãe de 3, ela é esposa, ela é gerente de projetos numa grande corporação no ramo tecnológico, certo? Certo, estou muito feliz de estar aqui participando. Obrigada pela oportunidade e vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou contar só um parênteses, deixa eu contar como foi essa nossa conexão. Rapidamente. Nós estávamos um dia observando nossos filhos jogarem futebol, né? No clube. E surgiu uma conversa que foi muito a fundo, foi 1 hora de conversa, né? Sobre a primeira infância das crianças, sobre a importância dos pais estarem presentes nesse momento, que a gente fala que vai mais ou menos até os 6 anos, mas também de tudo que tem por trás das mães, de tudo que nós mães passamos, né? Muitas vezes as pessoas nos veem por fora e acham que está sempre tudo tão tranquilo, tão bem, né? E por trás de toda mãe tem uma grande história, por trás de toda mulher tem uma grande história. E foi por isso que eu fiz questão de convidar a Rafa para esse episódio, porque por trás desse sorriso teve uma grande história que eu tenho certeza que vai pegar pela mão muitas mulheres que podem estar passando pela mesma situação. Então foi assim que surgiu, né, essa nossa conexão para estar aqui no Abraça. Brigadão. Rafa, pra gente começar, né, eu conheci sua história e eu percebi que ela tem muito a agregar na vida das pessoas. Me conta primeiro como foi seu processo de gravidez até conseguir virar mãe, porque também é muito curioso o seu processo. Sim. Bom, eu desde sempre tive o sonho de ser mãe, sempre sonhei em ter filhos, sou filha única, então casa cheia para mim sempre foi um sonho, era algo que para mim, eu como pessoa me realizaria sendo mãe e com casa cheia. E namorei, casei, mudei de cidade logo que a gente casou, fiquei um tempo fora e daí eu retornei para Piracicaba e chega uma hora que o casal viaja, chega uma hora que a gente fala, acho que tá na hora, acho que a gente tá pronto, acho que a casa tá vazia, a gente tá precisando encher. E a gente começou um processo de se preparar e, enfim, estar disponível, disposto a ter os filhos. E daí a gente escuta um monte de história, a gente, enfim, achei que fosse um processo simples, como para muitos mas para a gente acabou demorando um pouco mais do que a gente esperava. E a gente foi em vários médicos, enfim, a gente escutou coisas que a gente não gostou muito, que daí também é uma outra conversa, que a gente não vai entrar nesse detalhe hoje. E fiz exames, enfim. E a minha médica, que é atual até hoje, ela, depois de um longo tempo, acho que uns 2, 3 anos nessa tentativa, muda de médico, faz exame, ela falou, viu, tem então uma fertilização, é um processo simples, hoje tem muita gente fazendo, mas até então eu me recusei a fazer, porque eu queria achar um motivo. Sim. Né? Tudo bem fazer, tudo bem para quem faz, mas eu queria achar um motivo para estar de acordo com aquilo. Te desse um motivo para fazer. Sim. E você não tinha encontrado até então, né? Até então, todos os exames estavam ok. E eu queria conseguir entender o porquê que não estava acontecendo. Enfim, encurtando a história,
A gente resolveu dar uma pausa nesse monte de exame, tratamento, enfim, e a gente resolveu viajar. Vamos viajar. E até antes mesmo da viagem, a gente teve a notícia de que eu estava grávida. Então, foi assim, uma surpresa pra gente, porque aconteceu natural, do jeito que a gente achou que tinha que acontecer. E nos fez ter mais certeza que as coisas elas acontecem exatamente no momento que precisam acontecer. Às vezes a gente precisa da pausa, às vezes a gente precisa do tempo, e às vezes a gente precisa entender esse tempo. Sim. Então, às vezes, por algum motivo, a gente não estava preparada ou a gente precisava desse tempo para dar valor para algumas coisas que talvez a gente não estava dando. Muito interessante você falar sobre isso, Rafa, principalmente sobre o tempo. Porque hoje a gente quer tudo para ontem. Sim, a gente quer na hora que a gente acha que deve acontecer. Mas... E você se permitiu esperar esse tempo, né? Se você não está achando ainda nada fisiológico que te impeça uma gravidez, peraí, nem você, nem no seu marido, será que então é a hora? Vou esperar mais um pouco, calma. Então eu achei muito interessante da sua parte aceitar isso também. E é igual você falou, aceitar a espera, né? E isso é raro. Sim, é raro porque, principalmente hoje com a medicina que a gente tem, que é super avançada, que as coisas se tornam mais fáceis, elas acabam perdendo o valor em si de alguns processos. No caso da maternidade, pra gente foi um grande aprendizado essa espera. E o aprendizado foi maior ainda porque depois que o bebê nasceu, que o Jaime nasceu, poucos meses depois, eu ainda estava de licença maternidade, eu descobri que eu estava grávida de novo. Do segundo espaço de tempo. Então, no aniversário de 1 ano do Jaime, eu estava barriguda da Bela. Então, aí eu consegui entender que as coisas comigo e com meu marido, com o casal, estavam normais. Mas a gente precisava do tempo para que as coisas acontecessem na hora certa. Na hora certa. É incrível. E Rafa, quando a gente toca, né, no assunto do tempo, da espera, quando você foi retornar para o trabalho? Então, o que eu acho muito legal, a gente sempre fala aqui no Abraça sobre empreendedorismo, mas a sua carreira ela é pautada no regime CLT, no corporativo. E eu também quero deixar algo muito claro aqui. Não é que empreender tem mais glamour, empreender está na moda. Mas as responsabilidades são as mesmas, as entregas devem ser as mesmas. Então não tem vantagem e desvantagem, não é mais chique ou menos chique. Não é sobre isso. É que às vezes algumas pessoas são levadas para o empreendedorismo por necessidade. E não porque é uma moda, não porque está em alta. Então, só para a gente deixar claro isso também, que a gente não quer... que o Abraça Podcast ele empodere as mulheres a empreender, se libertar do CLT como se fosse algo horrível. O empreendedorismo também é uma opção. Exatamente. Não que você vá trabalhar mais ou despender menos do seu tempo. Muitas vezes você despende muito mais, você passa o seu final de semana, as noites, acorda mais cedo, porque você tem algo que é seu e você tem uma entrega que depende muito mais de você do que um conjunto. Exatamente. E acho que é importante a gente falar sobre isso também. Cada um tem que estar bem no modelo que funciona melhor, seja CLT, corporativo, empreendedorismo. Então isso é legal a gente trazer à tona também e por isso que eu fiz questão de trazer você. Rafa, daí nesse momento você foi retornar para o trabalho, uma empresa, uma grande multinacional e se deparou com uma dificuldade. Como foi esse retorno? Bom, eu voltei da licença maternidade com um desafio, porque eu estava voltando de licença e eu tinha que anunciar a segunda gestação. Então, em poucos meses eu iria sair novamente. A dificuldade que eu encontrei foi quando eu voltei da minha segunda licença maternidade, onde por 10 anos eu tinha um trabalho remoto, eu raramente ia para o escritório, na época em Campinas. E quando eu retornei da segunda maternidade, foi me imposto uma mudança de modelo de trabalho, onde eu teria que, ao invés de estar trabalhando de casa, estar 100% no escritório. Sim. Aquele modelo de vida que eu tinha construído, de poder estar
próximo das crianças, amamentar, curtir a primeira infância, eu acabei sendo podada por uma liderança que não me apoiava. E isso aí me gerou uma frustração tremenda. E naquele momento eu me vi acuada numa situação onde meu marido viajava a semana toda, eu tinha 2 bebês em casa, a Bela tinha 6 meses, eu ainda amamentava, eu não estava preparada para cortar esse processo, que é maravilhoso na maternidade, e a gente não consegue fazer isso do dia para a noite, é um processo, é o tempo do bebê, não é a mãe que escolhe, é o bebê que se sente pronto para se alimentar. E foi um momento muito difícil, porque eu estava realizada profissionalmente, eu era uma profissional e tanto, tinha muitas certificações, me aprofundei na área de tecnologia, que era uma área nova para mim também, então assim, eu construí, dei grande espaço na minha carreira profissional e eu me vi numa situação que para mim não funcionava mais. Eu ter que abrir mão de estar com eles, de levar para a escola, buscar, amamentar. Era uma situação nova que não combinava com o estilo de vida que eu tinha me proposto a fazer. Eu sempre quis ter uma família, mas assim, podendo participar. E muitas mães hoje eu sei que não podem participar porque não são todas as empresas que dá essa oportunidade. Principalmente porque esse é um modelo, vamos dizer, novo, que se tornou mais popular depois da pandemia. Isso daí aconteceu em 2017, quer dizer, a gente não tinha tido a pandemia ainda. Não tinha tido. Então, assim, era um modelo de trabalho que eu vivia 10 anos antes da pandemia. Era uma situação que para mim era muito comum. E com a pandemia se tornou normal para as pessoas, mas assim, para mim já era muito comum. Que incrível. E nessa situação que eu me vi, eu tive muito apoio do meu marido na época. Ele falou, para você não serve mais. Abre mão da sua carreira, eu te apoio, vamos curtir a família, curte seus filhos e depois a gente vê o que a gente faz. Então eu rompi, eu quebrei esse vínculo profissional. E naquele momento eu me tornei só mãe. Sim. Não que seja pouco. Sim, exatamente. Mas eu deixei de ser uma profissional, deixei de ter minha carreira e me tornei mãe. Eu me transformei em mãe, em dona de casa. Eu não estava preparada. Então, uma coisa é você se preparar para uma situação. Então, eu vou voltar de licença e eu não vou voltar para o trabalho. Eu não me preparei para isso. Então, foi um processo doloroso, apesar de eu ter aproveitado muitas crianças, eu ter curtido muito, eu dormir, acordar com eles, preparar papinha, fazer passeio, levar no parque, fazer pintura, enfim, tudo que uma mãe 100% dedicada faz, e eu sempre gostei de fazer muito, filminho, cinema, enfim, participei muito com eles. Sim. Mas o lado profissional, ele estava um pouco destruído, assim, me deixou dolorida. Sim. Principalmente porque quando a gente olha ao redor, a gente acha que é tudo perfeito, todo mundo está realizado, todo mundo está feliz. Menos a gente. Menos a gente. E às vezes a história não é bem essa. Essa história é a que contam pra gente, né? E é muito isso que fala a marca Rafa Bertolotto quando a gente fala em abraçar todas as suas versões. Então, ninguém é mais mãe ou menos mãe porque volta para o mercado de trabalho. Então, ao mesmo tempo que é lindo você ser mãe 100% integral, tem mães que se realizam como mãe 100% integral, e quando a gente diz isso, é aquela mãe que não tem um outro trabalho, porque todas nós somos mães 100% integral. É igual a Renata Passos falou no primeiro episódio do nosso podcast. Não é porque você entrou na empresa que você deixou de ser mãe. Você esqueceu as crianças em casa. Não existe. A gente continua lembrando deles o tempo inteiro. A gente continua mãe. Mas nesse ponto é legal a gente retomar para essa questão. Que muitas de nós, e eu me enquadro nisso, eu me realizo também como profissional. Eu me realizo através
disso tudo aqui, por exemplo, de poder levar conhecimento, assim como você se realiza também no profissional. E tá tudo bem, né? Bem. E tem uma coisa, as crianças elas crescem. Então assim, chega uma hora que as crianças andam com os próprios pés. E daí o que faz com essa mãe que foi 100% integral? E tudo bem também ser uma mãe que não tem um negócio para tocar ou não trabalha em empresa. Cada um pode escolher o caminho que quiser. Mas para mim, como sempre trabalhei fora, era uma coisa que estava mal resolvida. Sim. Apesar de eu passar muito tempo com eles, brincar muito, viajar muito, curtir muito. E depois veio a pandemia que me fez abraçar ainda mais essa maternidade. Sim. Eu tinha um lado meu ali que estava amargurado, que me fazia sofrer, que me fazia às vezes chorar, que eu me comparava com as outras e eu achava que eu era menos. Nesse período de 100% dedicação à família e às crianças, eu deixei um ladinho de mim ali esquecido, que é o lado profissional. E não só profissional, mas pessoal também. Eu deixei de cuidar de mim, deixei de fazer coisas que me agradavam e somente me agradavam. E eu acho que é importante, às vezes, a gente dedicar um tempo só pra gente. O autocuidado, né? O autocuidado, o autoconhecimento. E se a gente não tá 100%, a gente não consegue fazer com que as pessoas à nossa volta estejam 100%. Com certeza. É um conjunto, é uma engrenagem. E principalmente acho que quando a mãe não tá fazendo essa engrenagem funcionar 100%, a casa não roda 100%. E esse pedacinho que estava mal resolvido profissional, durante a pandemia me fazia pensar cada dia mais nisso. Tanto é que eu resolvi voltar ao mercado. Entendi. E daí depois de 5 anos. Depois de 5 anos. A gente teve uma pandemia no meio, então se passaram 5 anos e eu falei, não, eu acho que é a hora. Eu tenho um currículo maravilhoso, eu tenho um monte de certificação na minha área, eu trabalhei muitos anos nisso e eu acho que eu não posso simplesmente deixar na gaveta. Eu preciso mostrar para as empresas, eu preciso ajudar as pessoas com esse conhecimento que eu tenho. Sim. E foi aí que eu resolvi voltar e estou de volta no mercado de trabalho. E quando você resolveu retomar, que também não foi uma decisão fácil, porque você tinha esse medo, né, de se apresentar, de como você ia se colocar, dessa entrevista de emprego, essa empresa te acolheu. Conta pra gente como foi aquela sua entrevista, porque eu achei que foi muito marcante, foi muito legal, porque você me contou que em um certo momento aquela entrevista te surpreendeu e você falou, agora eu tô fora. Sim. Conta aquela entrevista pra gente, porque eu acho que isso é muito importante. Bom, o processo de entrevista foi muito interessante, porque primeiro que fazia muitos anos que eu não fazia uma entrevista, e eu gosto sempre de falar dela porque a maternidade me ajudou muito. Então faziam 15 anos que eu não fazia uma entrevista de trabalho, teve a pandemia, teve esse processo de falta de confiança que eu criei e fiquei por anos cozinhando isso dentro de mim, então me fez muito mal. Eu tinha o meu preparo técnico, mas eu não estava 100% confiante. Contei do meu currículo, minha experiência, eu estava 5 anos parada e daí a líder da entrevista, o que hoje em dia não se deveria perguntar, ela me perguntou por que eu estava tanto tempo fora do mercado de trabalho. E ali eu pensei rápido, eu falei assim, bom, só tem uma saída, é contar a verdade. Sim. E a verdade foi porque eu escolhi estar com os meus filhos. Eu fiz uma opção de dar uma pausa na minha carreira, de poder curtir a primeira infância, de poder curtir meus filhos andando, falando, sentar brincar, sentar fazer massinha, sentar levar nos parques, levar fazer piquenique, coisas que uma mãe que trabalha 100% dedicada a uma empresa, às vezes não tem oportunidade de fazer, porque o final de semana acaba sendo curto
Enfim, eu abri meu coração ali na entrevista e eu dei uma aula sobre maternidade. E foi ali que eu ganhei a vaga. Eu senti que... Mostrando a sua fragilidade, né? Poderia ser considerada assim a sua fragilidade, né? Como que era o seu medo, putz, vou mostrar minha fragilidade, que ao curtir ser mãe, foi isso que te selecionou. Então essa, na verdade, era a sua força. Sim, muitas vezes a gente acha que isso é um problema, Exatamente. mas não, mas isso nos dá força. Exatamente. E foi muito interessante porque ela tem uma filha de 11 anos e ela fez um único comentário que ela não pôde participar desse processo com a filha dela. E eu toquei no coração dela. Ela falou assim, o único jeito que eu consegui de estar um pouco mais próxima foi a pandemia, que me fez, que a gente ficou todo isolado aqui em casa. Então, assim, ela não fez a escolha de estar com a filha, ela se dedicou 100% ao corporativo, ela abriu mão da família. Mas, o Rafa, e eu acho que é importante a gente falar isso, que mais um momento você respeitou o tempo. Sim, Mais um momento, por mais que tenha acontecido esse tempo de 5 anos, talvez nesse dia dessa entrevista você conseguiu enxergar o quanto você ganhou. Sim. Com aquele processo de desligamento que aconteceu 5 anos antes. Quando a gente respeita o tempo, a gente amadurece, a gente se prepara mais para os novos desafios. E naquele momento você estava preparada para essa sua nova jornada, que é onde você está hoje, né? Sim. Desde essa seleção, então você entrou nessa empresa. Sim. Que legal, que legal. E eu acho que nesse momento a gente entrou num assunto bem delicado, que é a vida da mulher após a maternidade. Então muita gente acredita que a mulher com filho é problema para as empresas. Eu acho que uma das coisas que me colocou para baixo também me colocou para cima. Quando eu via outras mães levando as crianças para a escola. E isso começou, acho que no fim da pandemia, que a gente mal tinha contato. A gente via as mães, eu via as mães arrumadas. A gente acha que é tudo perfeito. Sim. E daí isso me colocava para baixo. Sim. E daí quando você se abre com alguém, você divide a sua história, você conta o que te machuca, você divide suas dores. Exatamente. Você descobre que tem histórias muito próximas às suas. Tem muitas mulheres, muitas mães que passam as mesmas situações que você. E às vezes quando a gente divide, põe na mesa, sai tomar um café e conta a história, a gente vê que talvez aquela mãe feliz, arrumada, que está entregando o filho na escola, ela também não seja 100% realizada. Ela também tem as dores dela, que talvez se ela sentar e conversar e dividir, talvez ela vai ganhar uma força e vai fazer ela mudar o caminho dela. Então eu acho que quando a gente divide, a gente conta a nossa história, o que a gente está fazendo no podcast. Então, quando a gente aceita também... quando a gente aceita, quando a gente se abre, quando a gente compartilha as nossas dores, a gente se une. Sim. A gente se conecta. Porque a gente se conecta mesmo pelas nossas dificuldades. E não só pelas coisas boas da vida, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu me lembro que na nossa conversa, você me contou que está envolvida num projeto da empresa. E tudo, essa nova parte da sua carreira, ele está envolvido com a maternidade. E nesse novo projeto você teria uma grande apresentação. E você comentou que o pessoal fez apresentações maravilhosas. Você falou, o que eu vou apresentar? Pois é. Me conta desse dia. Eu tô há 1 ano nessa nova empresa e eu estava num painel com executivos, com grandes executivos, onde já tinham outras pessoas que já tinham se apresentado com uma bagagem técnica e talvez sem essas dores que eu passei, e fizeram ótimas apresentações, mas puxando o lado técnico. E eu me vi numa situação, deixei a apresentação para preparar na última hora, óbvio, porque não deu tempo, eu me dediquei mais às crianças do que deveria, talvez eu deveria ter parado um tempo para mim, e eu acho que às vezes a gente precisa dar essas pausas pra gente. Mas enfim, um dia antes da apresentação eu sentei e falei, e agora? Bom, primeiro eu vou começar falando de mim. Sim. Quem é essa Rafaela? Mãe
de 3 filhos, casada, com 40 anos. E eu contei a motivação que é ser mãe de 3. Os desafios que é ser uma mãe de 3 e o que me impulsiona para me dedicar ao meu trabalho. Então, eu dedico parte da manhã para as crianças e à tarde eu me dedico às 5, 6 horas da tarde, eu dobro ela, faço balé 12, porque eu preciso render. Sim. Então, essa maternidade, o fato de ser mãe, me dá essa força para conseguir entregar muito mais do que eu preciso, do que uma pessoa, vamos dizer, normal entregaria. Entendi. Então eu me dedico muito mais essas poucas horas, às vezes, do dia. Do que outra. E isso eu acho muito interessante, porque quando a gente vira mãe, parece que a gente tem ainda mais foco. Parece que não, porque a gente está atenta a muita coisa ao mesmo tempo, né? É os filhos, é o profissional, é a casa, é a compra, são tantas coisas. Todas as nossas versões se afloram. Mas a gente tem uma coisa que é incrível, que é o foco. Né? Então, exemplo, você, nesse momento da tarde, você faz valer como se você tivesse o dia inteiro trabalhando, porque você sabe que você tem que produzir naquele momento. Sim. Então, isso é muito legal também de compartilhar. E eu acho que foi o seu grande diferencial nessa apresentação. Porque muitas pessoas, principalmente quando a gente está no mundo corporativo, a gente vê fazendo o trabalho naquela toada, né? Devagarzinho. Você não! Eu tenho que fazer um caminhão, produzir tudo que eu não consegui o dia inteiro, porque eu tenho essa parte de tempo. E o voltar para o mercado de trabalho, ele faz a gente respirar um pouco também, né? Sim, é um momento de pausa, é um momento que eu tô cuidando de mim. Exatamente. Eu tô me tornando uma profissional melhor. E eu sendo essa pessoa melhor, estando realizada, eu consigo ser uma mãe uma mãe melhor. Certeza. Com então, certeza. É uma engrenagem. Com certeza. Se a mulher tá bem, todo mundo tá caminhando. Todos estão bem, a família tá bem, as crianças tá bem, o marido tá bem, a casa tá bem, tudo funciona bem. Que bom que existem empresas, né? Olhando para esses profissionais como nós, multifacetários, isso é muito legal. Que conseguimos dar conta, claro que cada uma equilibrando da sua maneira, mas isso é muito bom, saber que existem empresas olhando pra gente. E Rafa, a gente tá caminhando pro fim desse bate-papo tão gostoso, que eu tenho certeza que agregou muito conteúdo na vida de muitas mulheres que estão passando, que podem vir a passar por essa situação, já vão ter ouvido a sua história e nesse momento elas vão se conectar. E é esse o objetivo do Abraça. Abraçar as nossas versões, trazer muito conteúdo pra gente, como mulheres mesmo, se apoiar, dar as mãos. E igual você falou, quando a gente se abre, tudo pode ficar mais leve. E a gente pode ver que nós estamos todos no mesmo barco, Sim. Né? E como a gente está caminhando para o fim, eu sempre peço um conselho. Qual conselho você daria para essa mulher que está querendo engravidar, mas que tem uma grande carreira, está com medo do mundo corporativo? Eu acho que antes de qualquer coisa vem o nosso sonho, o nosso lado pessoal. E eu acho que a gente nunca pode desistir do sonho, seja ele qual for, seja ser mãe, seja, enfim. E se a empresa que essa mulher é uma empresa que não apoia a mãe, não apoia a mulher grávida, não apoia essa nova situação, porque pode ter dias que a gente vai ter que remanejar as agendas para conseguir conciliar. Então, às vezes, se a empresa não te apoia, é porque talvez você esteja numa empresa errada, não seja a empresa correta para você. E não é a única. Então, assim, a gente tem um monte de empresa cidadã, tem um monte de empresa que apoia a mãe, apoia a maternidade, apoia a diversidade, enfim, seja ela qual for. Sim. Eu acho que o segredo é nunca desistir dos sonhos. Perfeito. Ai, que lindo! Obrigada. Imagina. Obrigada por aceitar vir no Abraça Podcast, abrir a sua história pra gente, abraçar mesmo esse projeto. Ai, obrigada, gostoso. Adorei o convite. Que bom! Gente, ficamos por aqui com mais um Abraça Podcast. Para nos acompanhar, não se esqueçam, Spotify, estamos também presentes no YouTube. Quero fazer um agradecimento especial. Além do Olhar, cuidou de nós duas. Então, além do Olhar aqui em Piracicaba, a gente tem essa equipe super legal que cuida da gente no nosso momento de autocuidado. Então, obrigada, a parceria, o apoio, o patrocínio da Além do Olhar. Para outras empresas que estiverem interessadas em atrelar a sua marca com o nosso conteúdo,
é só entrar em contato com a gente. Obrigada e até a próxima. Tchau! Ai, falei muita bobagem, Rafa. Lógico que não! Não, a Rafa é muito engraçada. E a hora que ela falava baixinho?